Ouviremos agora as palavras do vereador Júnior Siqueira, da capital. Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Ezequiel Júnior, proponente desta sessão, que neste ato aproveito para agradecer a nossa indicação, na propositura desta homenagem à Dona Deusa. Senhora Marinilde Helena da Silva, presidente do Conselho Estadual de Assistentes do Estado, doutora Evani Gabriela Santos Marques, presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB Rondônia e conselheira do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, senhor Salatiel, presidente da OCB. Meu presidente Edgardo Boi, presidente do PSDC, em nome do qual eu cumprimento as demais pessoas da galeria. Jaime, obrigado pela presença. Senhores da imprensa, boa tarde. A luta por um país justo, mais humano, e a paz social só se conquista com pessoas com espírito de responsabilidade social. Hoje o Brasil vive uma crise. No domingo próximo vamos decidir se continuamos ou não com a nossa presidente. Com certeza esse momento se deve à falta do espírito da responsabilidade social. Por isso da importância dessa homenagem à Dona Deusa, ou a Dona Maria de Deus, e ao nosso cabo PM, Cláudio Mota. Pessoas que, além das suas funções de casa, de profissionais, assumiram como condição essa responsabilidade social. Porque a busca da sobrevivência de qualidade, ela passa pela busca do interesse pessoal e pela busca do interesse coletivo. A Dona Deusa e o cabo Cláudio Mota representam esse espírito, essa conduta que é tão necessário na nossa sociedade. Então precisamos defender pessoas com esse espírito de responsabilidade social, para que a gente possa sonhar na busca de um país mais justo. Não temos uma outra via, nós temos que exercer a responsabilidade social. É a única condição que temos para que a gente tenha um país mais justo. Mas falar de Maria de Deus Alves Carneiro, cearense, nascida em 1945, formou-se em contabilidade aos 18 anos de idade, se graduou em administração aos 60 anos de idade e se pós-graduou em gestão ambiental aos 63 anos de idade. Então ela nunca desiste e não deve desistir jamais. Uma das primeiras mulheres a ser arrimo de família, vindo a morar em Rondônia em 1992, após a morte de seu pai. Mãe de 5 filhos, avó de 15 netos e bisavó de 9 bisnetos. Em 23 anos de Rondônia, melhor amiga de mais de 200 mil deficientes no estado de Rondônia. 50 mil só em Porto Velho. Fundadora da FEDE, a Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia. No dia 9 de outubro de 1999, aderiu à causa da luta pela classe da pessoa com deficiência, PCD, mas também a todas as causas dos menos favorecidos, como agricultor rural, mulheres e idosos. É fundadora também da cooperativa Cootama, a primeira cooperativa social do estado de Rondônia, pois trabalha para a ressocialização de apenados, profissionalizando e os preparando para o mercado de trabalho, que foi a primeira cooperativa a capacitar os trabalhadores da usina Santo Antônio. Premiada também pela Academia de Letras de Rondônia, pelo livro Os 489 Dias do Deficiente. Parabéns, Dona Deusa, parabéns ao Cláudio Mota, ao cabo Cláudio Mota, sargento Cláudio Mota, que vocês permaneçam com esse espírito, com essa conduta de responsabilidade social,
pois esta é a única via para que a gente possa passar esse país, chamar de país desenvolvido, socialmente justo, resgatar a paz social. Então, parabéns ao deputado Ezequiel por essa propositura, parabéns à Assembleia Legislativa, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Com a palavra, o mestre de cerimônias para a leitura do currículo dos nossos homenageados, Dona Deusa e o sargento Cláudio Mota. Vamos certamente repetir algumas falas com o histórico de Dona Deusa. Maria de Deus Alves Carneiro, nascida em 21 de dezembro de 1945, no estado do Ceará. Formou-se em contabilidade aos 18 anos, assumindo aos 19 de idade a Contadoria Geral da Cooperativa Instituto do Algodão em Fortaleza, Ceará. Veio morar em Rondônia em 1992, após a morte do pai. Cumprindo a missão de criar os 5 filhos, graduou-se em Administração de Empresas aos 60 anos. Pós-graduada em Gestão Ambiental aos 63 anos. Uma das primeiras mulheres a ser arrimo de família. Hoje tem 18 netos e 9 bisnetos. Alguns netos já concluindo o curso de Direito, o que foi o seu sonho. Em 23 anos de Rondônia, tornou-se a melhor amiga das pessoas com deficiência do Estado. Um número altíssimo, pois só em Porto Velho já passamos dos 100 mil e do Estado passamos dos 300 mil, segundo o censo do IBGE, ano de 2010. Deusa, como é conhecida, é uma pessoa com deficiência física e tem um filho cadeirante, o Mário, seu parceiro de trabalho e de ideias. Os dois são fundadores da FEDERA, Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia, em 9 de outubro de 1999. Aderiu à luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, depois as outras classes menos favorecidas, como os idosos, ribeirinhos, pequenos agricultores, mulheres cooperativistas, adepta dos direitos humanos. Premiada pela Academia Rondoniense de Educação com o título de Honra ao Mérito, pelos 483 dias da história do deficiente físico de Rondônia e depois pelos 2 livros, O Dia Seguinte, e sua monografia, que está publicada na internet, cujo título é Políticas Públicas para Portadores de Deficiência, que vem ajudando aos acadêmicos nos trabalhos de conclusão de curso, TCC, já com 3 mil acessos. Os 2 primeiros livros estão totalmente com a edição esgotada. Atualmente faz parte do colegiado dos Conselhos Estaduais da Assistência Social, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Saúde, do Movimento do Território Madeira Mamoré, técnica extensionista do Corpo de Técnico da Cooperativa Milênio, é extensionista, trabalhou nos assentamentos demarcados pelo INGRA em Rondônia, na cidade de Buritis e Nova Mamoré, e atualmente faz parte da equipe de educação no campo, junto ao Senar, pela Milênio. Fundadora e vice-presidente da Cooperativa de Trabalho Multiprofissional do Desenvolvimento da Amazônia, Cootama, a primeira cooperativa social de Rondônia, e trabalha na ressocialização dos apenados, preparando-os para o mercado de trabalho. Foi a primeira cooperativa a preparar os trabalhos da usina Santo Antônio para que respeitasse o meio ambiente, os idosos, as crianças e as mulheres. Colaboradora do 3º setor do credenciamento das entidades, ajudando na organização da documentação. Dá suporte na organização das cooperativas, formadora de opinião junto à OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, envolvida no movimento de mulheres cooperativistas. Foi agraciada com a medalha Ministro Roberto Rodrigues na participação do 13º Congresso Nacional de Cooperativismo 2000, ocorrido em Brasília. Foi a primeira aluna do curso de graduação de Administração de Empresas a defender a pessoa com deficiência do trabalho de conclusão de curso. Hoje dá suporte aos alunos de faculdades de diversas áreas nos trabalhos de conclusão e dos projetos. Recebeu placa de homenagem dos colegas da FATEC no dia de sua coleção de grau, recebeu uma placa da FEDERA, o amigo do portador de deficiência, pelos relevantes serviços e trabalhos desenvolvidos em prol das pessoas com deficiência, ainda o título de presidente de honra da FEDER,
Uma placa de homenagem do Conselho Estadual do Idoso pelos relevantes trabalhos realizados em prol das pessoas idosas de Rondônia. Uma placa de agradecimento aos anos dedicados ao crescimento e consolidação do controle social pelo Conselho Estadual da Assistência Social. Recebeu do Conselho Municipal de Assistência Social o título Honra ao Mérito pelas relevantes contribuições no exercício do controle social. Título de Mérito e Gratidão pelo Sistema OCB Sescop Rondônia. Honra ao Mérito pela Academia Rondoniense de Educação em 2000. Recebeu no dia 13 de outubro de 2015 a moção de aplauso número 20 pelos serviços prestados à instituição FEDE, Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia. Para completar, lançou no dia 4 de março de 2016 sua biografia no auditório da FEDER, com a assessoria da secretária Maria das Graças de Lima e Francisco Mário Alves Tavares, o narrador do livro com o título Isto é só o começo. Convidamos Sua Excelência, senhor deputado Ezequiel, para fazer a entrega da medalha à homenageada. Peço que ela se levante, fique aqui à frente. Logo após, os familiares, as pessoas convidadas poderão tirar fotografia junto à homenageada, tá bom? Peço que o deputado também permaneça, senhor deputado. Então convidamos agora a senhora Maria de Deus Alves Carneiro para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Em nome do deputado Ezequiel Júnior, cumprimento toda a mesa e em nome do Francisco Mário, meu filho, que se encontra ausente, eu quero cumprimentar todos os presentes. Falar sobre o meu trabalho não é tão difícil, mas falar sobre tudo que eu tenho recebido nos últimos dias de homenagem torna-se bastante difícil. Até porque eu me pergunto se eu mereço tudo isso. Se é tudo isso o meu trabalho. Quero falar um pouco sobre esse trabalho. Quando nós iniciamos um pequeno grupo, eu, o Mário, a Graça, que está ali presente, a Thelma, que ainda hoje continua à frente da FEDER, o nosso motorista Claudenor, que nós devemos muito a ele, porque ele nos conduziu sem saber o que nós encontrávamos pela estrada. Nós não sabíamos o que ia, se a gente ia comer, se a gente ia dormir em algum local seguro. E o Paulino, da cidade de Ouro Preto, que ainda hoje continua à frente da FEDER em Ouro Preto. Na época que nós iniciamos, era muito difícil o nosso trabalho, muito difícil, mas não impossível. A prova está, senhor deputado, é que a FEDER encontra-se de pé há 17 anos, vai fazer 17 anos em outubro, continua de pé, atendendo a todos que se dirigem a ela. Nós temos um trabalho de reconhecimento da pessoa com deficiência, que essa é a nossa luta. Porque ele era invisível à sociedade. Quando nós iniciamos esse trabalho, era invisível. Ninguém sabia se ele tinha um potencial de trabalho, se ele poderia estudar, se ele ia se formar, não sabia nada. E eu, como tenho um filho cadeirante, falei para ele, vamos libertar este povo. Eu hoje não sei se a mãe poderia propor isso a um filho. Naquela época eu propus, ele me acompanhou e nós lutamos muito. Não foi fácil a luta. Sempre sem apoio político, sem apoio financeiro, mas nós temos que fazer o trabalho e ele é feito. Quero agradecer toda essa homenagem que eu recebi desse Estado,
Hoje, alguém poderia dizer, mas você não tem salário. Mas eu tenho um reconhecimento e isto é muito importante. Muito obrigada a todos vocês.